dicas de prevenção. A gente está tendo um aumento brutal no mundo todo, do número de complicações cardiovasculares. Quando a gente fala cardiovascular, a gente pensa em coração. Não é. É doença da circulação, dos vasos. Essas são as doenças que estão explodindo no mundo todo. Eu vou começar a colocar de cara alguns slides, porque o assunto é o seguinte: qual é a ideia? É a gente entender quais são os avisos que o organismo nos dá quando a gente está querendo ter um derrame, um infarto, uma embolia pulmonar também. Então, como é que eu fico sabendo que está quase explodindo uma bomba dentro de mim? Por quê? Porque a maioria das doenças, se eu conseguir atuar, dar remédio, corrigir em questão de até 6 horas, eu consigo interromper um infarto, um derrame, e eu consigo interromper, não, mas tratar melhor uma embolia pulmonar, uma embolia de qualquer lugar. Então, a medicina nos ensinou, me ensinou sempre assim: médico tem que ser rápido. Por isso que eu sempre falei em relação ao C21, C19, 2 dias de sintoma bobinho, procura um médico e trata. Porque se você passar do 3º dia, a resposta terapêutica, o tratamento não vai ser igual. E num derrame e num infarto, é a mesma coisa. Aumentou muito no ano passado. O ano passado já aumentou brutalmente o número de derrames e infartos no mundo todo. Aumentou até 8 vezes. Então, vamos aqui colocar os slides para vocês. Então, uma das coisas que a gente fica lembrando, pensa sempre que o coração é o mais importante. Eu falo, cara, o coração é tão fácil que hoje, cada vez se faz menos cirurgia. O meu problema é cérebro. O meu problema é um acidente vascular cerebral. É isso que me preocupa. É uma embolia pulmonar e tudo mais. Então, a gente sempre pensa em coração, 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 e eu falo, não, pense no organismo como um todo, no corpo como um todo. Então, por exemplo, todo mundo lembra que o coração tem um monte de artéria, que são as artérias coronárias. Por que aumentou 8 vezes o número de infarto? Por que aumentou 8 vezes também o número de derrame, a quantidade de derrame? Por que as mulheres grávidas, está virando moda a mulher grávida ter acidente vascular cerebral? Por causa da infecção do C19, do C21. É um vírus, é um bichinho que altera todo o organismo. E eu venho falando isso desde fevereiro do ano passado, quando eu fiz um vídeo simples, rápido, de 14 minutos, que uma hora a gente precisa repostar, falando a verdade do coronavírus. E aquilo que eu falei lá em fevereiro de 2020 vale até hoje. Então, o que está acontecendo no mundo todo? E vai em cima do que a Organização Mundial de Saúde conseguiu entender. A Organização Mundial de Saúde falou que o número de mortos causados pelo C19, pelo C21, é, no mínimo, 3 vezes maior do que o número registrado pelos governos. Por quê? Os governos só estão registrando os óbitos na infecção, na internação. Eles não estão documentando os óbitos pós-alta, ou que nem o fulano nem internou no hospital, por causa do C21, do C19, mas ele acabou 1, 2, 3, 4 meses depois tendo um derrame, um acidente vascular cerebral, um infarto agudo do miocárdio ou uma embolia pulmonar. Tem outras embolias. Você pode estar tendo embolia para a perna, e está cheio de gente com amputação de perna. Vocês já viram esses relatórios? É muito comum o COVID, ou pós-infecção, o pós-C21, a pessoa tem uma embolia pulmonar para a perna e tem necrose, tem que amputar. Então, o que a gente tem de problema hoje? As artérias coronárias não são um grande problema. Por quê? O indivíduo jovem, por que está morrendo de infarto? Por um indivíduo idoso, está morrendo de infarto, mas já deve ter placas de obstrução. Uma mulher grávida, ela não tem por que ter placa de obstrução. Mas por que as mulheres estão tendo infarto e derrame? É a mesma causa, é um problema inflamatório da parede das artérias. Então, a coisa é muito mais complicada. Então, eu deixei essas fotos iniciais que vocês estão vendo do coração, porque o que nós estamos vendo no coração está acontecendo em todas as artérias, do dedão do pé até ao cérebro. Então, se é uma pessoa com mais de 40, 50 anos, ela pode provavelmente já ter placas de sujeira nas artérias, principalmente na hora que bifurca uma artéria.
Quando bifurca, facilita turbilhonamento numa bifurcação e aqui formam placas. Ou seja, é comum uma pessoa com mais idade ter placa de aterosclerose, que todo mundo pensa que é o colesterol. Não, é sujeira. Tudo que eu jogo no sangue. Mas o que eu estou falando aqui para o coração vale para o cérebro. Né? O cérebro tem, basicamente, somente 2 artérias de um lado e 2 do outro. Toda a nutrição cerebral depende das artérias carótidas, uma do lado de cá, uma de cá, e as vertebrais, que elas bifurcam. Então, o que acontece? Eu basicamente tenho carótida e vertebral que saem aqui do tronco do coração. Uma pessoa jovem pode ter placas de sujeira decorrente de açúcar, gordura, carboidrato, farinha e colesterol? Pode, mas é muito mais frequente eu encontrar placas nas pessoas mais idosas. Aí o que acontece? Por que nós estamos tendo essa explosão de casos de infarto e de derrame? Antes de explicar para vocês como é que vocês vão perceber que vocês estão tendo um infarto ou derrame, porque é o objetivo do bate-papo de hoje. Eu quero que vocês entendam quais são os sinais e sintomas, o que você tem que perceber, falar, eu acho que eu estou tendo um derrame. Corre para o hospital. E, se possível, corra já com o teu médico. Por quê? Porque se você correr com o hospital achando que vai resolver, a gente sabe que não resolve, porque é uma loteria. Eu não sei qual é o médico que vai te atender, eu não sei se o médico que vai te atender tem o bom senso e a visão médica geral, e ele pode errar no diagnóstico. Então, se você já tem o teu médico, liga para o teu médico e fala, olha, estou tendo isso, que nós vamos falar daqui a pouco. E vai para o hospital, o teu médico é o médico responsável por você no hospital de escolha, para quem tem, por exemplo, um convênio bom. E aí, você tendo um médico só, você tem uma linha para poder corrigir. Mas por que está aumentando tanto os derrames, principalmente mais do que infarto? Por que está aumentando tanto as embolias pulmonares? A embolia pulmonar é muito súbita, como um infarto, por causa do processo inflamatório na parede das artérias causados pelo C19, pelo C21 e C21 delta. E essa coisa fica lá. A gente não tem como ver no microscópio, não tem como fazer uma biópsia das artérias de alguém que teve C21. Mas eu sei que tem um processo inflamatório que vai demorar. E como é que a gente sabe disso? Que as pessoas que estão tendo ou tiveram a infecção, leve em casa, um C21, C19 fraquinho, recuperou rápido. Mas o processo inflamatório, não. A maioria dos médicos que eu sei que tratam, que estão acompanhando o paciente, porque tem 2 tipos de médico. O médico está no hospital, ele atende você no hospital e você vai embora, ele não sabe o que acontece. Ele não tem noção do acompanhamento ambulatorial que a gente fala. O médico que eu gosto é aquele médico que acompanha você antes, durante e depois da doença. Eu tenho uma história continuada. E quem é esse médico? Aquele médico que é o teu médico. Ou você está no posto de saúde do SUS, gruda num médico só, para ter uma sequência. Só quando você vai internar, esse médico não vai cuidar de você. Quando você vai para um hospital, é um plantonista, e o plantonista troca de manhã, de noite, de tarde, e você não vai ter sequência médica. Por isso que os erros acontecem com uma facilidade muito grande. Então, antes da gente entrar na parte mais íntima da história, olha só um coração. Isso aqui, para quem já viu um coração de frango, pequenininho, cortado assim, transversal, ou um coração de boi cortado transversal. Isso é um coração de uma pessoa com pressão alta, cortado na transversal. É músculo puro, quer dizer, é um coração bombado. O que acontece? Dá uma olhada no meio aqui, está vendo que está meio em azulzinho? Isso seria a cavidade. A cavidade tem que estar desse tamanho, ela está assim, pequenininha. Por quê? Porque o coração de uma pessoa com pressão alta é rim doente. O rim, tendo pressão irregular, a culpa é do rim, o músculo cardíaco começa a ficar musculoso, que nem bombado de academia. Só que o cara que está bombado de academia, você vê por fora. O músculo cardíaco, o coração, quando está bombado por pressão alta, ele cresce para dentro. E aí o espaço da cavidade diminui. Ou seja, a cada vez que o coração bater, vai sair muito menos sangue, aumentando o risco de derrame de infarto. Então, deixa eu só voltar aqui uma imagem. Essa imagem eu gosto, eu queria que vocês entendessem essa imagem, não pensando em coração, pensando em artéria. Todas as artérias do nosso corpo, eles não têm placa de aterosclerose
no coração. A gente tem placa de aterosclerose no corpo inteiro. Porque tudo que eu como de errado, tudo que eu jogo de errado para o meu sangue, e a maioria dos problemas estão causados pela dieta, é o açúcar, é a farinha, é a gordura, é o docinho, é a bugiganguinha. E não é o colesterol, coitado, não é o porco, não é o coitado do ovo. São os excessos. Isso que está nessa imagem é o que vocês têm que fixar. É sujeira na parede das artérias. Aonde que gruda sujeira? Onde já tem um arranhão. E o que o Covid está fazendo? Arranhão. Ele provoca um monte de arranhões dentro das artérias. Eu estou chamando de arranhão porque quando você tem uma artéria que você queima por causa do processo inflamatório do Covid, do coronavírus, aquilo provoca arranhões, machucados numa parede da artéria, que a parede de dentro das nossas artérias é como se fosse vidro, é que nem a frente de um celular, é lisinho. Imagina você arranhar um vidro. Aonde você arranhou vai juntar sujeira. Então, normalmente, a gente tem placas mais visíveis nos locais onde algum motivo aconteceu que agrediu aquelas artérias. E a gente sofre agressões nas artérias a vida toda. Não é só o coronavírus que agride as artérias. Não é só o coronavírus que estimula o sistema de coagulação. Mas o corona é de um jeito muito mais agressivo. Então, essa imagem de parede com sujeira, a gente tem, depois dos 30, 40 anos, no corpo inteiro. É óbvio que tem alguns indivíduos que têm isso muito mais cedo. E uma das principais causas de infarto no mundo todo era a pressão alta. Pressão alta. Por quê? Porque eu estou fazendo musculação, eu vou ficar musculoso, lógico. Se eu estou fazendo musculação no coração por causa da pressão alta, ou porque ela está alta, ou porque ela está muito instável, eu começo a ficar musculoso para dentro. E eu diminuo o tamanho do cômodo, da cavidade. Então, eu diminuo o volume de sangue que o coração manda para frente. E isso facilita um derrame. E essa musculatura toda irregular lá de dentro facilita a formação de trombos, de coágulos aqui, que saem e vão para o cérebro dando um derrame. Então, uma coisa puxa a outra. Até o ano passado, a gente falava, infarto e derrame é pressão alta a maioria das vezes, complicados, piorados, quando o cara está gordo, o cara fuma, o cara tem diabetes, mas sempre a pressão estava relacionada. Hoje nós temos o quê? Gente tendo derrame e tem infarto com o coração normalzinho. Normal. Os exames de coração, tudo normal. E o cérebro é a mesma coisa. Eu posso ter placas nas artérias cerebrais. As poucas centenas ou milhares apenas de necrópsias feitas em pacientes com Covid, porque a maioria dos hospitais, dos países, ninguém fez necrópsia nenhuma. Mandou direto enterrar e ponto final. Ninguém fez investigação. É óbvio que, graças a Deus, tem universidades boas fora do Brasil, onde a necrópsia foi indicada. Por quê? Porque eu quero saber... Eu sei que o fulano morreu por causa do pulmão. Eu sei que o fulano morreu porque ele teve uma septicemia, uma infecção generalizada. Mas eu quero saber em cada pedacinho do corpo como é que estava o estrago, como é que estava a queimadura em cada parte do corpo. E o que eles começaram a descobrir? Os vários cientistas estão achando as mesmas coisas. Que no cérebro foi achado placa? Não, porque a maior parte dos casos agora são jovens, mas nos velhos tinha. O pessoal idoso tem placa. Mas não foi a placa que entupiu e provocou um derrame. Foi o estrago na artéria mais fina, no finalzinho das artérias, que nem numa árvore. Eu tenho um tronco de uma árvore, aí eu tenho a árvore dividindo o tronco direito e o tronco esquerdo, e ramos, e eu tenho aquele último galho da árvore fininho, lá na pontinha da árvore. Aqueles galhos fininhos lá na pontinha, a gente chama de arteríola. É a artéria que foi dividindo, e fininha. Eles encontraram acúmulos, rolhas de vírus, tudo na pontinha das arteríolas. Então, o cérebro do pessoal que foi feito a necrópsia morreu por causa do pulmão, morreu por causa da infecção. Mas o cérebro estava tomado por vírus, as células cerebrais tomadas. As arteríolas, que são as artérias fininhas, é muito mais fina do que um fio de cabelo,
tudo entupido, cheio de microtrombos, microenrolhas. Porque o processo inflamatório, o processo de queimadura nas artérias, mesmo de gente jovem, não tinha rolha de aterosclerose, mas foi provocado rolha pela inflamação que o vírus causou. Então, aquilo que a gente está vendo, que é uma das complicações que eu acho que nós vamos ter muito ouvido falar nos próximos 5, 10 anos, 50 anos, vai ser complicações cerebrais do COVID. Por quê? Porque tem tanto processo inflamatório dentro do miolo, dentro do cérebro, que as pessoas reclamam só, eu tenho dor de cabeça. Uma dor de cabeça infernal, e é mesmo, é uma dor de cabeça brava, precisa tomar remédio. E ela dura uns 4 meses. Mas todo mundo a maioria está reclamando, olha, eu não sou tão rápido quanto antes, eu vou falar, faltam palavras, eu esqueço de palavras que eu lembrava com facilidade, eu esqueço o nome de pessoas, coisas simples, que a medicina hoje não está dando valor, e o povão não está dando valor nenhum. Mas isso é sinal de que houve um estrago em regiões do cérebro que nós não temos como corrigir. Será que esse envelhecimento do cérebro não vai me provocar uma epidemia de Alzheimer, uma epidemia de Parkinson, uma epidemia de esclerose cerebral? Vai, com certeza. Então, o que nós estamos antevendo, percebendo que vai acontecer? Nos próximos 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, nós vamos ter muito mais gente doente de coisas que não tínhamos do que a gente pode imaginar. Então, no cérebro, vai ter muita gente com problema cerebral, principalmente de mau funcionamento. Epilepsia, crise convulsiva, está tendo pouco. O que mais está acontecendo são perdas de funcionamento normal, né? Cognitivo, memória, fala, comportamental. Então, gente que não era briguento, mal-humorado, estressado, ansioso, está ficando. Mas é por causa da pandemia? Não, é por causa da lesão cerebral. Então, e os derrames? Os derrames não são por causa de uma placa de aterosclerose só. Se tiver, facilita. Mas é por causa de microentupimentos lá dentro do cérebro. E esse microentupimento dentro do cérebro está acontecendo no rim. Porque como é que são os rins? Lembra que o volume de sangue que o cérebro recebe a cada batimento cardíaco é 25% do batimento. Os rins recebem mais 25%. Se eu for pensar por peso, o tamanho dos rins são 11 centímetros. O peso é de 200 gramas, vai dar meio quilo total. O cérebro chega a 1 quilo, por exemplo. Então, se eu for pensar por tamanho do órgão, o cérebro está menos importante do que os rins, pelo tamanho. O cérebro e os rins recebem 50% do sangue, do oxigênio, da vitamina, do nutriente, do lixo e do vírus a cada batimento. Os rins também têm, eu não vou falar de rim hoje, mas só para ter uma ideia, o rim tem 2 milhões de filtros, 1 milhão em cada lado. 2 milhões de filtros. Esse filtro é chamado néfron, por isso que veio a especialidade chamada nefrologia. O néfron é um novelo de lã. Sabe o novelo de lã que a gente compra na loja? Um novelo de lã, de um fio muito mais fino que o cabelo, que é uma artéria, uma arteríola. Então, o rim, o filtro do rim, ele basicamente, a cabeça, o início do filtro é um novelo de arteríolas. Se eu pegar esse novelo de arteríolas no rim, se eu pudesse pegar essas arteríolas, abrir de lado, cortar de comprido e abrir, eu teria um tapete de quase 2 metros quadrados no chão. Então, o rim e o cérebro, os rins e o cérebro, recebem uma carga muito grande de vírus. E ele tem muitas arteríolas e entope tudo. Então, por que está tendo muita falência renal? Por causa da arterite, a inflamação das artérias, e por causa do entupimento que o coronavírus está provocando nas arteríolas, que são as artérias mais fininhas, terminais. Aí, vamos lá ver como é que fica um cérebro que teve um derrame. Aquela região que teve um derrame, na realidade, o derrame não é um derrame, é um acidente vascular isquêmico, é falta de derrame. A gente fala de derrame cerebral, mas não é. É um não derrame cerebral, porque como entupiu aquela artéria,
que dá nutre aquela região fica sem sangue, vai ficar branquinha, não vermelhinha que nem está aqui. Mas aquela área faltou sangue, aquela área necrosa, aquela área morre, e aí morreu, o sangue invade. Aí tem um derrame. Então, existe o derrame hemorrágico, aí já é outra história. Um acidente vascular hemorrágico, por exemplo, uma pressão alta pode causar um aneurisma nas artérias cerebrais, rompe o aneurisma, ou porque a pressão subiu, ou porque o aneurisma rompeu, e sangra dentro do cérebro. Então, é um acidente vascular hemorrágico. Esse é um derrame logo de cara. O acidente vascular, 95% das vezes, é isquêmico, é falta de sangue, porque entupiu aquela arteríola, entupiu aquela coisa por causa do Covid, por causa da arterite, ou eventualmente por causa do Covid, mas tinha uma plaquinha lá que facilitou, uma placa de aterosclerose. Aquela região morrendo vai apodrecer e aí o sangue invade, por isso que fica todo vermelhinho, isso que vocês estão vendo aqui. Então, quais são os sinais? Eu estou mais preocupado com o derrame do que com o infarto, mas é a mesma doença. Eu estou mais preocupado com o derrame do que com a embolia, mas é a mesma doença. Por quê? Porque está tudo relacionado com o processo inflamatório da parede das artérias. Então, vamos falar quais são os sintomas que o cérebro grita. É o mesmo sintoma que o coração grita, é o mesmo sintoma que o pulmão grita se tiver uma embolia, ou a perna. Aquela região fica sem sangue subitamente. Ficando sem sangue subitamente, aquela região para de funcionar. Dependendo da região, a pessoa pode ter aquela história da boca puxada. Não é que puxou para esse lado, é que esse lado paralisou. Então, na realidade, você tem uma boca torta para o lado que está bom. Então, se a pessoa começa a falar, cara, eu estou meio tontura, estou estranho, e vê que um lado não está igual ao outro, subitamente, é porque uma parte do cérebro está faltando sangue naquela região, e aquela região parou de funcionar, parou de dar ordem. Sorria. Não dá para sorrir. Eu sorrio, só vem um lado. Então, a outra coisa é que um rosto fica mais caído do que o outro. Isso é típico. E as pessoas, às vezes, falam, não, eu vou deitar, vou tomar um chazinho, vou descansar. Perda de força no braço já é mais... Tem que ser um derrame maior. Tem que ser um acidente vascular maior. Agora, na face, pequenos acidentes vasculares podem dar alteração. E dependendo da região, não pega a parte muscular, pega a parte da fala, então, frontal. Ele começa a falar besteira, começa a ficar meio confuso. Cara, você bebeu, você está falando umas besteiras aí que não falava normalmente. Então, toda mudança de comportamento, perda de visão, sangramento na nuca, na região occipital. Perda de comportamento normal. A pessoa, por exemplo, pega o temporal, começa a ficar meio estranho. Frontal, a pessoa fica mais pata, meio paradona, meio estranha, meio vê e não olha e não vê, sabe? Como é que a gente detecta, então, os sintomas? O mais comum é desvio da boca. Um olho fecha, o outro não fecha direito, subitamente. Perda de força muscular. Tudo bem, mas eu também posso ter perda de força porque eu dormi em cima do braço. Posso. Então, dormiu em cima do braço, formigou, perdeu a força. Aí vai recuperar rapidamente. Tirando essa situação que a gente tem que avaliar, o resto, assim, são sintomas, sim. Então, pequena alteração da face, pequena alteração de comportamento, pequena alteração da fala, ou perda muscular, braço e perna do mesmo lado. Então, geralmente, quando ele perde força de um braço, é na mesma perna, porque é um lado só do cérebro. Né? Se você estiver tendo paralisia na mão, nesse lado, a lesão no cerebral é oposta. Então, esse cérebro daqui, que eu estou batendo a mão, comanda esse lado aqui do corpo. Por quê? Porque os neurônios, quando descem aqui para a nuca, eles se cruzam e descem. Então, os neurônios do meu lado direito comandam esse lado esquerdo a partir do pescoço. Os neurônios, esse cérebro do lado esquerdo, comandam o lado direito. E aí que tem aquela história da mulher e homem que é um pouco diferente. Confusão, confusão súbita, ou uma dor de cabeça. Agora, tem outras pessoas que têm apenas uma tontura. Fala, cara, eu estou com uma tontura estranha, não estava tendo isso antes.
repouso, deita um pouquinho, vão medir a pressão, vão tomar líquido, né, para ver como é que está, ver a frequência cardíaca, mas o que acontece? Como o número de casos de acidente vascular cerebral aumentou muito, a recomendação hoje é, cara, na dúvida, liga para o médico. Por quê? Porque é muito mais fácil para um médico conseguir perceber que isso não é nada ou é alguma coisa. Se for, a gente vai entrar no tratamento daqui a pouco, né? Então, coração. Coração, todo mundo acha que a dor é no peito. Não. Você pode ter dor no queixo. Por quê? Porque daqui, os nervos todos que vêm da cabeça descem pela coluna, e aí vem, então, desce pela coluna e vem para o braço. Desce pela coluna e vem para o queixo. Desce pela coluna e vem para a língua. Desce pela coluna aqui e vem para o nariz. Desce. Então, todos esses nervos, eles saem lá de trás e vêm para frente e finalizam aqui no peito. Então, quando eu tenho qualquer coisa na região do coração, ou do tórax, ou do pulmão, essa dor, dependendo do nervo que vai detectar o problema, a dor vai seguir um caminho que o nervo que pegou a queixa primeiro. Então, tem gente que está infartando e tem queixa de dor no queixo. Cara, o que está acontecendo? Será que é bucomaxila? Vou dar um dentista. É dor no queixo. Dor no ombro esquerdo, eu suponho que seja a área do lado esquerdo do coração. Dor do ombro vindo aqui para baixo, nunca dói, né, aqui embaixo. Então, esse desenho é legal porque ele explica aonde pode doer por um infarto, até na boca do estômago. Eu comi algo errado. E é comum a pessoa ter um infarto, um derrame, depois de uma refeição pesada? Por quê? Porque uma refeição pesada, mais gordurosa, mais açucarada, exige mais sangue lá para o intestino, para o abdômen, para o estômago. Se desvia sangue para lá, o cérebro e o rim diminuem o volume de sangue. Por isso que a gente sempre ouviu nossas histórias, né, das mães e avós. Você comeu, não vai nadar. Você comeu, não vai jogar bola. Por quê? Porque quando você está botando comida para dentro, você está, queira ou não, diminuindo o fluxo sanguíneo do cérebro e do coração e dos rins pela metade para manter sangue para o abdômen, para o intestino. Se você resolve fazer uma natação depois de comer, você vai exigir a musculatura. Então, eu vou ter duas entidades, duas partes do corpo querendo muito sangue, que é abdômen, intestino, 7 metros de intestino, fígado, rim, e a musculatura. Aí você vai ter um problema. O teu cérebro está faltando sangue, o teu rim está faltando sangue. Tem que lembrar que essa divisão de 4 partes é constante. Cérebro pega 25, rim pega 25, abdômen, intestino principalmente pega 25, fígado, e 25 é para o corpo inteiro. Então, as refeições têm que ser lembrar que eu preciso estar fora das atividades que o outro organismo vai querer. Comer antes de dormir é ruim? Porque se eu for comer antes de dormir, eu vou atrapalhar a noite do cérebro, porque o cérebro durante a noite, ele diminui o fluxo sanguíneo de rim, intestino e corpo, porque ele quer muito mais do que os 25 que ele tinha direito. É durante a noite que o cérebro precisa de um volume sanguíneo muito grande para fazer toda limpeza, organização cerebral. O cérebro, durante a noite, é o período que ele mais trabalha. Aí, a dor de um infarto é variável. E como é que fica a dor da embolia pulmonar? A embolia pulmonar, da onde veio a rolha, o êmbolo, o trombo da perna. Então, Covid está dando muita lesão em artérias e veias? Sim. E as veias da perna, ainda mais no indivíduo obeso, no indivíduo que fumava, no indivíduo que ficou parado muito tempo, que não anda, que fica sentado ou em pé o tempo todo, ele vai ter mais chance de ter trombo na perna. E o Covid veio para acelerar isso, aumentou 10 vezes isso. Aí um trombo sai da perna, vem para o pulmão e entope uma artéria. É como se fosse uma embolia, um infarto obstrutivo ou um derrame obstrutivo, né? Os sintomas são sempre o mesmo, do infarto e do derrame. Infarto e derrame têm os mesmos sintomas.
um desconforto no peito, e geralmente esse cara que está infartando, ele não grita. Então, no pronto-socorro, a gente sempre falava, se o fulano está lá bentelhando, brigando na fila, ele não está infartando. Porque o cara que está infartando, ele está quieto. Ele segura, ele mal consegue respirar. Tem um desconforto no ombro, no pescoço, tudo fica estranho. Então, o desconforto no peito, às vezes, não é uma dor, é um mal-estar, é algo que ele não explica. Desconforto no pescoço e no ombro e a dificuldade para respirar. E ele não é barulhento, então ele não vai ficar gritando lá no pronto-socorro o que ele quer. Isso daqui é um desenho para entender como é que é o primeiro cano aqui, é uma artéria, é um tubo, é um cano. Então, fluxo sanguíneo normal. O segundo é um fluxo sanguíneo que foi obstruído por uma rolha de sangue numa área que já tinha uma placa. E tem que lembrar que a placa não fica de um lado, a placa é circular. É que nem um anel estrangulando o dedo. E aqui foi feita uma retirada. Essas retiradas de coágulo, de trombo, tanto da artéria coronária, quanto de uma artéria na perna femoral, quanto de uma artéria pulmonar, ou até de um cerebral, só consegue ser feito se for nas primeiras horas de um quadro agudo. Então, aqui foi retirado através de várias técnicas que a gente tem. O que a gente tem que entender antes do COVID? Todo mundo vai ter pressão alta, que era a principal causa de derrame e de infarto. Todo mundo vai ter pressão alta um dia. Se você pegar no Xingu, eu lembro quando eu fiquei no Xingu lá meses, a Escola Paulista de Medicina cuidava do Xingu desde os anos 60 com os Vilas Boas. E o Xingu naquela época, anos 70, 80, não tinha branco, lá era só índio mesmo que entrava, se entrasse um branco morria. A gente foi ver a pressão alta no Xingu e não tinha pressão alta. Tinha 1% de pressão alta nos índios. E são 30 tribos, são várias tribos. Por que os índios não têm pressão alta? Porque naquela época eles eram magros, musculosos, atividade física, e não tinha sal, não tinha gordura, não tinha açúcar, não tinha mercado. O que está acontecendo hoje no Xingu? Hoje eles têm a mesma incidência, a mesma prevalência de pressão alta que nem tem em São Paulo. Se você for ver televisão com entrevista, material do Xingu hoje, está tudo gordo, barrigudo. Tem televisão, tem internet, e obviamente levam bugiganga para eles, e sal. Agora, numa cidade normal, crianças de até 5 anos, a frequência de ter pressão alta por causa do rim é de 1%. Então, eu vou encontrar crianças, bebezinhos com pressão alta, vou, por problema renal. Conforme essas crianças chegam aos 15 anos de idade, eu vou ter 5% delas com pressão alta. Por causa do rim. Ah, mas e a obesidade? Ajuda. E a dieta ruim? Ajuda. E aí você já vê esse gráfico aqui, que já está um pouco mais modificado, mas vale a pena para ter uma ideia. Dos 18 anos aos 30 anos, eu tenho lá 5, 6%. Tinha 5, 6%. Hoje é 20% de pressão alta. Esse gráfico, esse slide é de 30 anos atrás. Em 30 anos, eu tinha jovens de 20 anos com 5% de pressão alta. Hoje eu tenho 20% deles com pressão alta. Aumentou 4 vezes. Aí você vai, pessoas aqui, a quarta coluna, 55 a 64 anos de idade. Eu tinha metade deles com pressão alta. Hoje está dando um pouquinho mais do que a metade. Não aumentou tanto. Se eu pegar pessoas de 80 anos de idade, 80% tem pressão alta. Então, em resumo, a frequência de pressão alta aumentou principalmente em jovens e crianças. Coisa que era menos. Mas por quê? Por causa da dieta, por causa da obesidade. Essa pressão alta vai dar derrame, vai dar infarto, vai dar todas as complicações que a gente está falando. E a outra coisa que mudou, e muito médico ainda erra, nos anos 80 e 90 surgiram muitos remédios para pressão. Quase metade dos remédios para pressão alta no mundo são derivados de veneno de jararaca. Veneno de jararaca. E a Globo nunca fez campanha para liberar a criação de jararaca. Mas a Globo e a televisão fazem campanha para liberar a plantação de maconha em tudo quanto é lugar. Se a maconha tiver alguma coisa que preste, a medicina tira aquela coisa que presta e vende sem falar de onde veio. A maioria dos remédios para pressão, ninguém fala que veio da jararaca.
Então, a gente sabe que droga tem muito marketing para vender maconha, que é a porta de entrada principal, né? Festa e maconha é a porta de entrada para viciados. E a pressão, naquela época dos anos 70, tinha 2, 3 remédios para pressão, é muito ruim. Hoje, de 25, 30 anos para cá, a gente tem um arsenal muito bom. Então, o limite de pressão foi modificado. E existe aquela frescura de médico que fala: você é pré-diabético, você é pré-hipertenso, você é. Não, não existe pré. O cara que é pré já é. Eu sempre fui direto. Fala, meu lindo, você está ficando gordo, está gordo, ponto. Você está com vontade de roubar dinheiro, moedinha no cofrinho da tua mãe? Então você é ladrão, você só não roubou ainda, mas você está doido para roubar. Então não tem pré-diabético, não tem. O cara que já está com os sinais de que tem um diabetes aparecendo, eu vou tratar como diabético. Talvez não precise de remédio, mas a dieta sim. A pressão, a gente falava que 13/9 era hipertenso. 13/9. Por quê? Porque abaixo disso os remédios eram tão ruins que a gente falava não compensa. Hoje está provado que 11,7, que é onde acaba o normal aqui, é 11,7. 11,7 é a pressão média ideal para todo mundo. Ah, mas a mulher é magrinha, miudinha, 10,6. E para uma criança, 9/5. E a grávida, 9/5. A grávida tem que cair a pressão. E é um dos erros, por isso que eu falo, toda vez que eu falo de grávida e Covid, eu falo, pelo amor de Deus, se você estiver grávida, tem o teu clínico e tem o teu obstetra. Obstetra é cirurgião, ele tem visão de cirurgião. Por isso que eu acho que uma das causas de muita grávida estar morrendo do Covid é por culpa do médico. Por quê? Ela está com obstetra. A obstetra não faz medicina, a obstetra faz cirurgia. É outra especialidade. É eu pegar meu carro e insistir com o funileiro para resolver a parte elétrica do carro. O funileiro não vai conseguir ter visão. Ele pode ter bom coração, mas não vai ter visão. Então, o que a gente tinha? Hoje, 11/7 é o ideal para todo mundo de pressão. De adulto, né? 15 anos para cima. Pré-hipertenso e pressão limítrofe é hipertenso. Por quê? Está provado que esse pessoal que se dizia pré, ele também tem aumento de risco de infarto, de derrame, de embolia e tudo mais. Então, hoje, assim, passou do limite, tem que baixar. E eu lembro que quem trouxe um aparelho chamado MAPA, MAPA é uma abreviação para monitorização ambulatorial da pressão arterial. É um aparelho que você põe no braço, ele fica medindo pressão cada 10 minutos, enche o saco, porque de dia, de noite, dormindo e tal. Quem trouxe esse aparelho foi o meu professor da Escola Paulista de Medicina, em 1978, 79. Eu lembro que em 80 e pouquinho, eu era um dos médicos que mais aparelho disso tinha, porque eu adorava botar isso aí para ver a pressão. Hoje eu quase não peço para ninguém. Por quê? Mas ele é importante. Mas dá uma olhada no seguinte, olha a linha de baixo, o branquinho. Tem a linha azul, que é a máxima, tá? 12, 120. A gente fala 12/8, mas na realidade é 120/80, porque a gente fala em milímetros de Hg. Então, 120/70 é a pressão meio-dia, quando essa pessoa da linha de baixo aí colocou. Quando chegou 15 horas, a pessoa foi fazer qualquer coisa, subiu a pressão. Foi ver um médico, viu o marido, brigou com a esposa, sei lá, qualquer coisa, tem um pico de pressão. Mas o resto da pressão dessa pessoa aqui de baixo, na faixa branca, ela está mantendo a linha azul no 120, 130, e quando ela vai dormir, a linha azul cai, que está correto. Quando eu vou dormir, eu tenho que cair para 9/5, que é chamado queda noturna da pressão. Por que eu caio a pressão à noite? Como a grávida cai a pressão? Que é para vasodilatar, dilatar as artérias. Por quê? Quem é que está querendo receber mais sangue durante o período da noite? O cérebro. Então, eu preciso chegar à noite e relaxar mentalmente, mas relaxar em pressão. A pressão tem que cair. E aí a gente pode mexer com os remédios para ajudar. E a mínima dessa pessoa aqui embaixo, que começou com uns 70 milímetros, fez um pico de 100, né? Então, aí sim, foi só um pico, vamos ver por quê. Mas o resto, ela está mantendo 70 de frequência, de mínima. 70, e à noite, quando vai dormir, caiu para 60. Isso é uma pressão normal, exceto por um pico que a gente tem que ficar de olho. O fulano de cima, ele já começou com quase 170/95. Quer dizer, 17/9,5.
Aí caiu, deve ter tomado remédio da pressão e ficou o tempo todo, mas sempre muito alto, sempre muito zigue-zagueando. Então, o aparelho do mapa, hoje, virou uma máquina de dinheiro para o cardiologista, porque isso quem trouxe para o Brasil, quem desenvolve, quem faz, é o médico do rim. Mas os cardiologistas são altamente comerciantes, né? Você vai no médico do coração, ele pede tudo toda vez, eletrocardiograma toda vez que entra lá e não precisa tanto. E eles pedem mapa torto à direita. O mapa bem indicado é um exame bom, mas eu só vou pedir o mapa depois que eu botar você no lugar. Por quê? É um exame para ver o final do tratamento. Então, a gente começa a tratar, ajusta os remédios para trazer você para 11 por 7 e durante a noite 9 por 5. Aí sim, olha, agora eu acho que você está bem. Se eu tiver dúvida, eu peço um mapa para ver se está realmente bem controlado. Mas é um exame que erra muito. Mas hoje estão pedindo que nem água, que é uma besteira, porque o convênio paga. Então, quais são os pontos críticos em relação a infarto, derrame e embolia? Cigarro e estresse. Cigarro e estresse aumenta, tudo isso aumenta. Está provado que cigarro, estresse, cigarro, maconha, inclusive, e tudo mais. E o estresse, agitação. Uma pessoa que está descontrolada o tempo todo emocionalmente, ela tem muito mais risco de infarto e de derrame. A gente sabe que a máquina de propaganda da cardiologia é gigantesca, mas quem mais morre é de derrame do que de infarto. O derrame é a principal causa hoje, principalmente em mulheres. Aqui é só para relembrar aquele exame, aquele onde dói. O eletrocardiograma é um exame tão simples hoje, e a dieta. Então, basicamente, se eu tirar o cigarro e diminuir a bagunça da dieta, a gente vai diminuir infartos e derrames aos montes, aos montes. Mas o derrame está aumentando. Nos últimos 10 anos está aumentando o número de casos de derrame, principalmente em mulher. E mulher jovem. Na mulher, por quê? Tem uma tempestade hormonal a cada mês, por causa da menstruação. Quando entra na menopausa, tem uma diminuição dos hormônios, mas aí vem a reposição. Então, tem que ter um médico bom para fazer a reposição. Por quê? Porque as flutuações hormonais aumentam tromboses. A grávida aumenta a trombose, por quê? Porque ela tem uma descarga hormonal gigantesca por causa da gravidez. Então, hoje, o derrame é muito mais importante do que o coração, tanto que os cardiologistas perderam emprego. Eles ganham dinheiro com convênio, porque todo cardiologista quer atender convênio. Por quê? Porque pede exame, pede exame, pede exame, e acaba ganhando dinheiro pelo exame, não pela consulta. Mas não tem mais tanta cirurgia de coração, não tem mais tanta ponte de safena. Quando precisa, ainda vai lá, faz um stentezinho. A cardiologia definhou, mas a neuro melhorou. Porque com a vinda da tomografia e da ressonância, os neurologistas começaram a perceber que eles estavam atrasados, que muitos quadros bobinhos, daqueles sintomas que eu falei no início, já são pequenos derrames que o organismo se deu um jeito de recuperar. Então, tem muita gente que eu já atendi na vida, que na hora que eu fui fazer uma investigação, eu descobri que tinha um monte de derrame, microderrames na cabeça da pessoa. Mas ela nunca percebeu. Por quê? Porque aqui tem um derrame grandão, né? Parece um tamanho de um dedo aqui, ó, na cabeça dele, tá cinza. Mas pequenos derrames, pequenas arteríolas que entupiram, a pressão alta aumentou, ali tinha uma sujeirinha, ou veio o Covid e provocou pequenos entupimentos, pequenos derrames, a gente só vai conseguir fazer o diagnóstico com ressonância magnética. A tomografia não vê. Mas se eu percebo que uma pessoa teve aqueles sintomas, eu faço uma tomografia para ver se teve um derrame grandão. Não, não tem. Então, vamos fazer depois uma ressonância, porque se eu perceber que está tendo pequenas obstruções em algum canto, eu tenho que desentupir essa pessoa. E a gente desentope dando mais água, dando uma dieta muito rigorosa e dando antiagregante ou anticoagulante. Antiagregante é aspirina, o AS, ou anticoagulante mesmo. Então, hoje, são remédios que no passado a gente tinha um medo danado de usar antiagregante, anticoagulante, hoje é rotina. Passou dos 30 a 40 anos, se tiver fator de risco, aspirina infantil e acabou. Emagrecer, dieta, colesterol, médico e tarará. Mas se eu tiver suspeita de pequenos microderrames, porque no coração não tem isso, mas no cérebro tem. Pequenos microinfartos cerebrais, eu tenho como,
na fase de 6 horas, no máximo 12, mas o ideal 6. Se o fulano tem um mal-estar no peito e ele vai no médico, liga para o médico, e o médico já fala, eu acho que está infartando, eu consigo dar remédios por veia para liberar aquele infarto, impedir o infarto. E no cérebro, a mesma coisa. Por isso que qual é a conduta que a gente sempre faz? Primeiro, tem que aprender sobre esse risco dos entupimentos. Entupimento em artéria grande, qualquer diagnóstico, qualquer médico vê. O que nós estamos aprendendo com o Covid é que está tendo entupimento nas microarteríolas, lá no finalzinho. E aí você tem que usar o bom senso para entender isso. O ultrassom, que é o Doppler do pescoço, detecta, ele só vê carótida. Ele só vê placa grande, ele não consegue ver lá no cérebro. Por isso que eu falei logo de início, as autópsias dos pacientes que morreram de Covid mudaram a nossa vida. Está tendo muito mais entupimento, e aí é óbvio, se eu continuar permitindo que a gente coma tão errado, e a gente come errado, todo mundo come errado, é muito carboidrato. Arroz, feijão, batata, mandioca, milho, doce, sorvete, todos esses açúcares vão deixar essas crianças com mais problema. Se eu estou supondo que essa criançada toda que teve contato com o vírus, está com o vírus, fez uma infecção, mas o organismo se defendeu, elas estão com lesão em artéria. Qual é o risco que nós vamos ter? Que daqui 10, 20 anos, ao invés dessa molecada estar tendo infarto com 50 ou 90, elas vão ter infarto ou derrame com 20 ou 30. E é uma grande possibilidade que a gente está vendo. E aí o que eu estava vendo? A única maneira que a gente tem de tentar cuidar da saúde é pensar no óbvio, que é a contaminação. Não só pensando por causa da infecção, por causa do Covid, mas pensando nas complicações da queimadura, da arterite cerebral, pulmonar, cardíaca e tudo mais. Deu qualquer dúvida de sintoma, tem que gritar. Uma das coisas que a gente pode ter em casa é a AS infantil. A AS infantil. Então, por exemplo, toda vez que eu pego um paciente que me ligou, então assim, eu falo, cara, é o seguinte, eu já sei o que ele toma, quer dizer, eu não posso dar AS para qualquer um, né? Pego um fulano que tem úlcera sangrante, eu vou dar uma aspirina, vou fazer sangrar. Então, a gente tem que conhecer os pacientes. Mas a maioria dos pacientes que eu atendi naquela emergência, por telefone e tal, que estava tendo um infarto, ou um derrame, ou até uma embolia, eu falei, toma uma S, toma meio litro d'água, deita cabeça para baixo, perna para cima e vai para o hospital. E aí eu estou indo para lá. Quer dizer, a gente tem que ter um início de tratamento. E em casa é água, deitar, perna para cima, tomar o AS. Pressão está alta. Uma das coisas que erram muito. A pressão às vezes está alta, não porque a pessoa está com a pressão alta, porque ela não tomou remédio direito. E está cheio de gente mais velha que se embanana com os remédios. Ou porque ontem à noite comeu uma baita bacalhoada salgada, ou uma carne seca salgada. Aí a pressão sobe. Então, a gente precisa controlar muito a pressão e controlar muito a viscosidade do sangue. Sangue que está mais aguado é porque eu comi menos farinha, menos açúcar, menos gordura. O sangue que está mais melequento tem muita farinha, muito açúcar, muita gordura. E o sangue melequento entope. É pura física. Na medicina não tem nada diferente da física, né? Se eu tenho muita sujeira na pia, eu vou entupir o sifão. Mas a primeira conduta é grite. A aspirina infantil é um santo remédio, o resto depende dos exames. Agora, nós temos que pensar que quem teve contato com o coronavírus tem que ficar com a orelha em pé. Mesmo que não tenha tido a doença, o contato com o coronavírus está causando complicações. E agora, para finalizar, vocês já viram que está cheio de gente que tomou 2 doses e pegou a doença. Está cheio de gente que teve uma vez a doença, tomou a vacina e pegou a doença. Aí, infelizmente, como é que a gente vai resolver? Fala, bom, a vacina não resolve? Resolve, ajuda, diminui o número de complicações, diminui o número de internações, mas não impediu a doença de avançar. E é isso que a gente tem que ficar preocupado. Aí entra um treco. Por que a vacina virou essa máquina de dinheiro? É uma máquina de dinheiro. Eu sempre questionei muito a vacina. É óbvio que eu quero uma vacina, mas eu vejo o seguinte, hoje vacina e não faz nada, fica em casa, é interesse financeiro dos grandes hospitais.
É pura, estão roubando mais do que a gente imagina. Aquilo que roubaram para comprar respirador, para fazer contrato com organização, com ONGs sem vergonhas, para montar hospital de campanha, a gente não imagina quanto não estão roubando com as vacinas. Então, vacina é um lobby danado do fabricante. Tem mais de 100 laboratórios fabricando vacina no mundo. O que eles querem é vender. O negócio deles é vender. E o governo quer comprar. Por quê? Porque o povão adora isso. Então, eu falo para todo mundo, tome vacina, mas com uma dor no coração. Por quê? Porque eu jamais mandei alguém tomar um tratamento que pode dar uma complicação sem ter uma base científica. Mas como a gente viu que quando entrou o Covid-21 de Manaus, mudou o perfil. Mudou. Aí eu falei, bom, é melhor tomar vacina apesar do risco das vacinas. Eu espero que não tenha sido assustador, mas aumentou muito. Então eu falei, pô, vamos chamar de novo a atenção para as duas coisas mais sérias que a gente tem que atuar rapidamente, tá bom? Tem que ser logo, é melhor errar por excesso do que bobear e deixar passar a chance de desentupir.